Pessoal, hoje eu estou aqui na Vila dos Advogados, localizado em frente ao Orquestrando da Vida. Você deve conhecer, você aqui de Campos deve conhecer. Nós vamos entrevistar a doutora Rose Codesso, que tem seu escritório localizado aqui. Aqui, a Vila dos Advogados chama-se Vila porque tem vários escritórios dentro dessa pequena vila. Então, aqui também está localizado o escritório dela e você pode ver que eles são de 2 andares. Então, o escritório da doutora Rose também está à minha frente aqui. Já estou chegando para lá para a gente poder bater um papo e você conferir um pouco de como foi a trajetória dela. Até mais! Eu sou a doutora Rose Codesso e tive a honra de ser convidada pelo canal Trajetórias Brilhantes para uma conversa, falar sobre a nossa profissão, nossas dificuldades, nossas trajetórias. Eu acho que vai ser um papo bem legal. Vem com a gente assistir. Pessoal, hoje estou no escritório da doutora Rose Codesso. Nós vamos conhecer um pouco da sua história, contar algumas experiências, principalmente da sua longa trajetória, tanto da vida pessoal como da profissional, e ela vai contar também como alguns profissionais, que são hoje advogados, mantêm suas 2 profissões. Tem um enfermeiro que acaba conseguindo unir as 2 profissões com uma oportunidade que ela fez em seu escritório. Então, quem acompanha com a gente, vamos assistir junto essa entrevista. Até mais. Doutora Rose Codesso, aqui no Trajetórias Brilhantes de hoje, vamos conhecer essa advogada que tem boas histórias para contar para a gente e uma grande experiência de vida. Doutora Rose Codesso, prazer te receber aqui, ou melhor, obrigado por nos receber em seu escritório. Eu lembro que eu tive aqui, ela é aquela advogada de pôr a mão na massa. Ela pega e faz mesmo as coisas. Ela quer uma parede bem feita, ela sabe fazer as coisas direitinho. Bom, o que eu quero saber hoje, como foi no seu período de faculdade, como que você decidiu entrar para esse mundo da advocacia, que não é muito fácil, né? A gente enxerga o glamour da profissão, mas depois que a gente começa, a gente sabe o labor que é essa profissão. Então, como você escolheu a advocacia como sua profissão? Primeiro, a honra é minha de te receber. Um colega, um amigo tão próximo, né? A gente pode se considerar. A gente tem história juntos, né? Isso é muito importante. A gente pode depois até falar sobre isso, sobre essa questão de amizade na advocacia. Verdade. Mas falando um pouco sobre a minha trajetória de início como estudante, eu comecei a minha faculdade em virtude de problemas pessoais. Foi assim que me impulsionou a fazer e estudar o meu direito, que eu acho que é uma coisa extremamente importante que deveria ser nas escolas. Todo cidadão deveria saber o mínimo para se defender, né? Eu já conversei muito sobre isso, sobre as escolas públicas poderiam ter aquela introdução ao direito, tratar um pouco de direito constitucional, sim. Um pouco da base de direito civil, seria importantíssimo. Sem diminuir o advogado, né? Não. Porque o trabalho processual, né, é algo mais complexo, mas os direitos fundamentais deveriam ser mesmo discutidos, abordados, explicados, né, para as pessoas, para que elas pudessem pelo menos não ser tão atingidas pela sociedade, né? Verdade. E aí eu fui impulsionada nesse sentido. Assim que eu entrei na faculdade, eu engravidei da minha filha do meio, em 2004. E precisei trancar, porque ficava muito difícil, né? Nossa, se a faculdade já é difícil pra gente sem estar grávida, não é? Imagina na mulher. Aí o tempo foi passando, porque a gente, depois que tem filho, tem mais responsabilidades, né? E você tem que lidar com a transformação do seu corpo também. Sim, com certeza. E aí eu tranquei a faculdade e só voltei em 2011. Nossa. Em 2011 eu voltei à faculdade, terminei em 2014 também grávida do meu último filho, do Pedro. Que é um amor de pessoa, gente. E a faculdade toda foi sempre dentro de muita dificuldade. Eu enfrentei muita dificuldade financeira para pagar, embora trabalhar fora, né? O custo da família sempre prevalece e a gente sempre deixa em segundo plano nossa profissão, nosso desejo de profissão, né? Aproveitando você falando sobre essa questão de dificuldade, ter parado um pouco a faculdade, eu também cheguei a parar um ano, exatamente por essa dificuldade financeira.
A pessoa, então, se for pensar dessa forma, a gente não precisa achar que o mundo vai acabar, porque a gente tem a necessidade de, às vezes, dar uma pausa nesse sonho para depois se fortalecer e voltar, né? Exatamente. Não precisa ter medo disso. Não, romantizam muito aquela frase que desistir não é uma opção. É sim, às vezes não é o momento certo. Às vezes você precisa de um tempo até para se organizar, para você fazer exato, se dedicar ao direito, aos estudos, não fazer de qualquer forma, de forma atropelada, né? Então eu acredito sim que tudo tem seu momento, né? Eu falo muitas vezes com a Thaisa que às vezes a gente precisa ter um pouco mais de paciência, ou não se cobrar tanto pelas coisas. Porque depois que a gente amadurece, a gente vai vendo que as dificuldades que a gente achava que eram grandiosas não são tão grandes assim. Mas nessa fase é difícil a gente... Como fala pra cabeça? Exato. A gente não coloca em prática. Exato. A gente tem aquela ansiedade de terminar, de começar, de colocar em prática aquilo que a gente tanto estuda, né? Você, no seu período de faculdade, você teve essas dificuldades, né? Você conseguiu concluir, graças a Deus. Graças a Deus, e um grande homem da minha vida, que, se você me permitir falar rapidinho... Pode, com certeza, adoro essas histórias. No final do meu curso, eu tinha decidido desistir de novo, né? Mais uma vez... Depois já estava grávida de Pedro ainda? Não, ainda não. Eu estava no final, foi no 8º período, foi assim que eu passei na OAB. Você passou no 8º período? No 8º período. Isso é benção, gente. Passar na OAB na faculdade é a melhor coisa do mundo. Foi muito bom, foi tranquilidade, né? A gente fica bem mais tranquilo. E aí, por questões financeiras, e como eu trabalhava num lugar onde eu precisava cumprir horário, ficava difícil eu conciliar. Mas era na área do direito que você já trabalhava? Era na área do direito, mas não ligada ao direito. Era dentro de uma faculdade em que eu trabalhava no setor jurídico. Entendi. E lá eu aprendi muito. Meu mestre, Dr. Genesi, foi assim, essencial. Eu acho que ele dá aula de direito do trabalho, não dá? Direito do trabalho. Minha formação em direito do trabalho, muita coisa eu ainda lembro dele me ensinando, né? E aí, mas o grande homem que não deixou eu desistir foi um presidente da minha fundação na época, que ele falou: não, minha filha, vai fazer seu horário de forma diferenciada, sim, vai fazer o seu estágio, vai aprender também e a empresa vai te abraçar. Então ele me oportunizou fazer... Isso, o presidente da faculdade falando com você? Isso aí. Você vê que às vezes a importância do gestor de uma universidade assim, sim, estar próximo aos alunos, isso é importante. E ele foi uma pessoa assim, na minha vida, essencial. Tanto é que eu fiz uma homenagem para ele na minha formatura. Ele foi até minha formatura, até mesmo um pouco adoentado. E eu tenho grande gratidão por ele, né? E eu assim, se me permite falar o nome dele, para mim eu exalto sempre quando posso, né? Dr. Almir Nascimento de Jesus. Só o nome é assim, glorioso, né? Faz jus à pessoa. Graças a Deus. Então ele foi essencial na minha vida, me deu esse apoio, me fez não desistir, né? Me apoiou sem precisar de muito. Ele não precisou fazer muito para que eu não desistisse. Ele me estava tão perto, né? Não é? Às vezes a pessoa tem a oportunidade até de ter o recurso por terceiros e isso talvez você não dê nem tanto valor. O que ele fez por mim você vai trabalhar, você vai estagiar, só eu tô te dando a oportunidade de arrumar seus horários. Você falando isso, eu na minha vida, nessa vida longa assim da faculdade, uma delas eu parei, depois quando eu voltei, eu tive a ajuda de pessoas que eu não imaginava. Um amigo em particular, que é marido de uma amiga, ele ofereceu para pagar. Eu só tinha condições de conseguir pagar a faculdade por semestre. Eu tinha um tanto de bolsa e o restante que eu iria fazer. Não tinha condições. Então ele foi: Márcio, eu empresto o cartão, você paga, depois você me paga. Assim que eu fui conseguindo concluir a faculdade. Então, anjos assim na vida da gente são bons, né? Faz a gente prosseguir. Bom, faculdade você terminou. Terminei. Prova da OAB feita. Vamos iniciar a carreira. Aí vem, vamos iniciar. Mas aí só você fez estágio antes. Fiz estágio. Que te deu uma grande experiência também para você chegar, quando você assumir a carreira, né, de advogado, você já tem uma noção básica. Sim. Qual foi a importância do seu estágio para isso? Então, eu fiz 3 estágios. Eu fiz na prefeitura, fiz no tribunal, na prefeitura foi na procuradoria? Foi na procuradoria. E fiz também no escritório. O que eu aprendi no
Na prefeitura tribunal. fica aquela coisa de você só atuar levando os processos de execução para fora, porque antes a gente tinha muito aquela ideia de que o estagiário lá é quase que um carregador só, porque a gente só ouvia carregando aquelas pilhas de processo no fórum. Sim, de fato, o estagiário na prefeitura, ele às vezes assume um cargo que nem... Eu, sinceramente, acho que nem compete. Nós não temos, na faculdade, ainda condição intelectual para trabalhar. Então, eu trabalhava muito com arquivo. Muito curiosa, sempre muito curiosa, eu sempre li aquilo que eu estava arquivando. Isso me ajudou muito. Entendi. Porque eu não precisava atuar como estagiária, né, para ter o conhecimento. Ali eu estava arquivando, fazendo um trabalho relativamente simples, Você estava aprendendo mas mais adquirindo que trabalhando. conhecimento. Eu, no estágio do TJ, o chefe falou exatamente isso para mim. Que a gente fazia umas coisas que era... Na época não tinha tanto sistema. Carimbar folha, assinar atrás, lançar no sistema uma coisinha ou outra. E aí eu falei, mas o que eu vou aprender com isso daqui? Márcio, leia os processos, leia as petições dos advogados, que aí você vai começar a entender algumas coisas. Sim. Foi assim. Então, na primeira vara civil, quando eu estagiei, me deu muita bagagem de andamento dentro do local. Isso hoje faz muita diferença para mim. Hoje eu tenho noção de quando um processo está numa localização. Eu que é aguardando prazo, processamento. Exatamente. Foi para conclusão. E agora já vai resolver. Não, ainda vai para digitação, ou vai para o processamento, ou vai para isso aí a gente começa a ter noção. Para você que é cliente, está assistindo isso, quando o advogado fala para você assim, o processo foi a conclusão do juiz, ele está na mesa dele, ele vai despachar, o que isso mais ou menos quer dizer para ele? É que ainda tem muita coisa depois disso. Você sempre acha que vai sair assim. Não é a conclusão final, né? Não é. Tem muita coisa ainda pra tem falar. Muito a andar, né? Então, assim, isso é essa bagagem que eu trago desse estágio no Tribunal de Justiça aqui na primeira vara civil. Você considera importante o seu período de escritório? No escritório você fazia as peças, né? Fiz muito pouco. Foi um período muito pequeno, foi um escritório de uma prima minha, né? E ela me deu uma oportunidade maravilhosa. Porém, com os problemas pessoais eu não pude continuar. Mas assim, até hoje ela é, para mim, uma pessoa de referência. Quando eu tenho alguma coisa para pedir socorro, é a ela também que eu peço. E nem tá aqui no estado. Olha só, hein? Nossa. Ela é extremamente generosa nesse sentido. Tá no estado de São Paulo e eu conseguia ver situações junto a ela, que foi assim, importantíssimo. Quase que às vezes um padrinho na profissão, né? A gente sempre precisa ter essas pessoas assim. E é ela com a família dela toda, porque o meu grande padrinho é o pai dela, né? É quem me trouxe clientes, me traz até hoje muita informação, é a pessoa com quem eu tiro dúvidas, mesmo se eu tiver assim, eu já tenho um raciocínio sobre aquele caso, eu vou ir lá e falo, tio, e aí? Esse caminho aí. A opinião dele vale muito pra mim, muito, muito. Às vezes quando eu tenho umas pessoas que eu faço isso também, a gente precisa. Mas enfim, gostei muito de saber essa. Eu conheço você há bastante tempo, mas eu não sabia muito desses detalhes da sua vida. Uhum. Bom, então você voltou um pouquinho nesse assunto, falou dos seus estágios, que é importante para quem está assistindo, que está começando a carreira, saber que os estágios são importantes na vida da pessoa, principalmente para você ter aquela pegada de como é a profissão em si. Vamos agora ao seu início da advocacia. Uhum. Eu sei que esse daqui não foi seu primeiro escritório. Não. E eu tô louco que chega a parte que ela vai contar como que é o funcionamento do escritório dela hoje. Mas conta pra gente como é que foi, como é que você decidiu abrir no escritório. E eu já tive opiniões de outros colegas que diria que para você que está começando a carreira, não é ideal você abrir um escritório porque tem muitos custos. Uhum. Como que você conseguiu vencer e chegar onde você está hoje? Assim? O seu início, como é que foi? Assim que terminei a faculdade, eu e um grande amigo de faculdade, nós decidimos, vamos abrir um escritório. Assim, sem nada, sem recursos, sem nada. Aqui em Campos mesmo. Aqui em Campos. E aí a gente observou que as maiores oportunidades eram em locais que ainda não estavam ocupados, prédios que ainda não tinham sido bem ocupados, assim, como é que eu vou te explicar melhor?
Não estava em Não funcionamento? estava em funcionamento. A gente percebia que as pessoas, os donos, estavam ali, tinham investido naquele imóvel para trazer recurso. E aí a gente fez uma proposta pro dono que foi muito ousada, mas deu muito certo. Que era, vamos pagar a despesa para o senhor não ter despesa, até que o senhor consiga alugar. E aí, né? E automaticamente ele já estava tendo despesa. Sim, ele já estava muito tempo só pagando, e não via recursos. Então ele aceitou. Então foi assim, um aluguel meio que simbólico, né? Apenas para ele não ter despesas. Legal. E aí a gente saiu catando, literalmente. E chegaram assim e fizeram essa proposta para ele. Sim. Nós saímos catando as nossas coisas dentro de casa. Eu tenho uma mesa, eu tenho um sofá, vou tirar o ar-condicionado, vou trazer. Vamos montar o escritório. Vamos desmontar a nossa casa e trazer. Perfeito. Por quê? Porque tudo a gente bota no lugar, né? Se a gente começa a trabalhar, a render, então depois a gente compra novo, né? Verdade, não tem que ficar preso à matéria. E assim a gente conseguiu o escritório na Peninca, no edifício Lúmina. Iniciando carreira, hein? Fomos o primeiro escritório a ocupar aquele prédio inteiro. A gente era os únicos. O prédio inteiro praticamente pra gente. E é um prédio lindo. Lindo. Sabe que lá acontecem muitas perícias. Tem um andar lá de um médico que faz perícia judicial. Sério, lá também funciona o Ministério Público do Trabalho. No 11º andar ainda é lá. Então... Lá, hoje tá bem ocupado, eu acho que praticamente 100%. E lá tem bastante advogados também, né? Tem. Prédio de escritório de advogados. Tem. Aí a gente foi o primeiro, né? Nós chegamos, né? Tava difícil, acho que para todo mundo o momento de alugar. Fomos os primeiros e foi pós-pandemia, né? Não, foi antes. Foi antes. Na pandemia eu saí e fui pro Connect. Entendi. Outro escritório um pouco menor, né? Porque o prédio já começou a fomentar e aí ele precisava realmente ser valorado, né? O aluguel, e a gente não tinha ainda condições de pagar o status que aquele prédio apresentava, né? Então a gente decidiu ir para um lugar um pouco mais barato. Vamos abrir um parêntese. Às vezes a profissão do advogado em si, a aparência é muito cara. Sim. Pra gente manter tudo isso, não é só vestir uma roupinha, sentar e pronto, achar que o resto tá feito. O financeiro tá feito. A gente tem que ralar muito. Então, desromantizar essa questão é muito importante. Além do que, é importantíssimo a gente abordar que o processo que a gente distribui hoje, se a gente distribui 10 processos, necessariamente não vai receber agora. E nem que vão sair juntos lá na frente, né? E aí você tem que esperar, às vezes, 3, 4 anos para um resultado. Muito dos processos a gente pode fazer contrato de risco, que se o cliente ganha, a gente ganha. Principalmente no começo, né? A gente não pode rejeitar cliente. Então, isso é verdade. Tem que trazer para perto e tem que falar, não, tá tudo bem. Se você ganhar, eu ganho. Se você não ganhar, eu não ganho. E sem contar aquela dificuldade. Isso é importante. A faculdade não prepara a gente para ser advogado, não. De fato. A gente, quando vai fechar um contrato, eu lembro que eu demorei um pouco a pegar isso. Eu aprendi com um dos parceiros que eu tive a cobrar mesmo. A não ter vergonha de cobrar. A não ter de falar o preço nos meus serviços, assim. Mas no começo é difícil, né? Nossa, porque a gente ficou com aquela ideia, assim, que advogado vai ganhar só no final do processo. Como é que você tira isso da cabeça da pessoa que vai chegar pra você? Sim. E aí você fala, não, custa X, a gente pode fazer dessa forma pra você. Aí a pessoa já olha assim... Aí você vai perder o cliente. Aí já fica com vontade de falar assim, não, mas aí a gente faz se você ganhar. Isso. Mas vamos lá, voltando. Vamos. Você foi pro Connect. Isso. Tá, do Connect, você já estava nessa estrutura que você está hoje? Ou você apurou essa estrutura depois que você chegou aqui? Lá no Connect, você sabe como foi. Eu tive algumas vezes lá. Eu adorava a vista. Não é? Era uma sala muito ampla, que não tinha uma sala de funcionamento para os advogados trabalharem e de reunião separada. Então, decidiu eu olhar na internet como faz divisórias Por isso que eu falei que ela pega a mão na massa. Divisórias de drywall. De gesso, né? De gesso. Um dia até o meu amigo, tadinho, foi pegar pra Cristo lá, me ajuda, segura aqui e tal. E aí lá a gente montou uma estrutura que
Infelizmente, ficou lindo, né? Mas infelizmente não ficou apropriado pela demanda e a quantidade Seu escritório foi crescendo, né? de colegas que queriam para perto da gente. Por quê? Voltando um pouquinho, né? A gente montou também uma condição para a gente ter o escritório. A gente comprava mesas separadas, tinha uma sala que era só de trabalho, de execução de trabalhos, uma para reunião e uma sala de espera. Essa de execução era todo mundo junto? Todo mundo junto. Então a gente elaborou um valor para que a pessoa pudesse pagar, e mesmo sendo pouco, né, pra gente era muito, porque diminuía no nosso orçamento. E você acabava unindo, né? Por exemplo, se você tivesse Sim. 10 pessoas pagando R$200, você já teria ali quase que um aluguel. Sim. E ajudava o colega que também não tinha Quem condição. está começando na carreira, isso é excelente. Você vai trabalhar no escritório, vai poder trocar experiências com seus colegas que estão ali. E a estrutura. Sim. A estrutura é importante, porque a gente sabe que a gente tem o escritório compartilhado da OAB. Mas você ter um escritório próprio que você possa trabalhar, chegar nos seus horários, fazer o seu horário, trabalhar e falar assim, não, eu tenho um local para te atender, cliente, vamos lá. É maravilhoso. Para quem está começando é ótimo isso. Até porque a maioria dos clientes trabalham fora, né? E a OAB não atende ao cliente depois das 6, só em horário comercial. Então isso também era uma dificuldade nossa. E quando a gente precisa, tem aquele prazo, santo prazo, e a gente tem só aquele dia para fazer, a gente fica até tarde. Exatamente. Então é por isso também que a gente optou por um escritório particular, mesmo com todas as dificuldades, a gente falou, vai dar certo. Agora, como que você chegaram a essa ideia de fazer assim, vamos colocar as mesas e vamos botar profissionais ali que eles vão seguir? Porque eu achei isso fantástico demais. Você até falou, só que no meu não teria como fazer essa situação agora. Mas eu achei tão fantástico isso, porque é muito difícil você conseguir arcar com as despesas. Olha, eu vou confessar, a ideia não foi minha. Eu roubei de uma colega que fazia isso. Eu conheci ela, inclusive, oferecendo esse tipo de trabalho, tipo co-work, né? Mas era uma mesa e tal. Só que o valor que ela me ofereceu era quase o valor que eu poderia pagar de um aluguel. Falei, um inteiro, mais um pouquinho, eu vou fazer a mesma coisa que ela. Roubei a ideia dela. Excelente. Isso aí eu acho que é ser empreendedor, porque às vezes você não precisa inventar a roda. Sim. É só fazer movimentar pro seu lado. A única diferença minha com ela é que eu não observava as minhas despesas. Eu só observava que aquele colega ali poderia pagar X reais e X reais já me ajudava nas despesas. Porque a gente não conseguia alguém para dividir as despesas. E despesa de escritório é variável, né? Então ninguém queria assumir essa... receita mais ainda, né? Sim, e ninguém queria assumir essa diferença, às vezes de uma conta de energia mais alta, ou de condomínio mais alto, uma taxa ar-condicionado custa caro, gente. Exato, então a gente proporcionou todo o escritório já montado para a pessoa, para ela só simplesmente chegar, trabalhar e ao final do mês pagar um percentual muito pequeno para a gente, que juntando de cada um, chegamos até 12 colegas dentro do escritório, que chegava praticamente todas as despesas. Eu sei. Fizemos melhorias também com isso. Eu sei que, de certa maneira, eu vou até usar esse termo, que você às vezes atua até como professora com algum deles. Tipo, você ajuda, você pega na mão, vamos ao fórum, vamos fazer isso. Você ajuda também nisso. Eu gosto de ser parceira e colega, assim, bem, como é que eu vou dizer? Acessível? Não é só acessível, eu acho que é colaborativa, sabe? Porque eu não tô vendo só o meu lado, tô vendo o lado do colega, mas eu ganho muito com isso. Porque a nossa profissão é uma profissão que a gente precisa de muita dedicação. Sim. E a gente, às vezes, não consegue conciliar família com profissão. Então, você sempre vai precisar de um colega. Olha, hoje meu filho acordou doente, não consigo ir para audiência. Você tem a quem socorrer, né? Se socorrer. Então, eu sempre gostei de ser muito cordial com os meus colegas, né? Parceiros. E eu nunca fiz questão de dividir conhecimento. Até porque uma hora eu vou precisar também, né? Como sempre preciso. Então, se eu faço questão do meu conhecimento, como que eu depois vou chegar pro colega e fazer uma pergunta, né? Então, assim, eu sempre pensei nessa situação para ser parceira do colega. Bacana, bacana. Hoje, o seu escritório está com quantos profissionais? Deixa eu contar. Ó, tá vendo? Sete profissionais, além de você. Além de... Não, isso, comigo 8. Com você 8.
Eu sei que, já sondando um pouco a história antes, e do que a gente já conversa, você contou algumas histórias de alguns profissionais, alguns advogados, que têm outras carreiras. Sim. E que, de certa maneira, se não fosse você, eles não conseguiriam hoje trabalhar no escritório ou começar a iniciar a carreira deles, né? Iniciar a advocacia deles. Pensa em dois. Conta um pouquinho como é que é a vida. Queria como falar de todos, né? Porque são todos, assim, dentro do meu coração iguais. Bom, a gente, assim, as mais diferentes, que mais distancia do direito é meu colega Leonardo, que é enfermeiro. Nossa, trabalha por plantão. Plantão, é uma loucura a vida dele, mas assim, é um parceirão que tá sempre junto aqui no Ele é advogado, recém-formado, já tinha muito tempo? Não, ele já tem mais, até a OAB dele é até anterior à minha. Mas não atuava? Não atuava. Olha. E aí, ele vindo pra cá, ele viu a oportunidade de atuar um pouco mais. Por quê? A gente fica com medo, vou falar, a gente fica com medo de iniciar na carreira. Parece que a gente sempre fica achando que ele vai fazer errado, ou alguém vai olhar estranho pra gente. Sim, não é só. Ele também tinha o medo dele de repente, marcar uma audiência no dia dele no dia de plantão. Quem é que vai dar um suporte, né? Então ele. A profissão dele que mantém ele ou a família dele hoje seria a enfermagem, né? Sim. Então ele tem que, de certa maneira, dar atenção a isso. Sim. Uma prioridade. E pra ele, somou muito pra ele e pra mim também. Porque o conhecimento dele em outras áreas. Ele seria ótimo pra atuar na área de saúde, né? Mas ele atua aqui, direito aqui. Quando vem alguma coisa relacionada a médico, é ele que consegue desenvolver muito mais rápido do que eu que teria que estudar alguma coisa. Então é uma parceria quase que... Gente, é muito engraçado. Você vai se completando com esses colegas que chegam. A gente tem aqui também a doutora Marcela, que trabalha em banco. Olha. E agrega muito na legislação em si. Ela entende muito de funcionamento de banco. Eu comentei, acho que contigo outro dia. O direito bancário, recentemente, ele vem sofrendo uma transformação absurda com duas açõezinhas básicas, que é a RMC e a RCC. Sim. Que são vinculados aos benefícios de aposentados. Então, teve um boom muito grande dessas ações, inclusive algumas questões não muito boas que surgiram disso, foi a advocacia predatória em cima dessas questões. Mas, deixando isso para outro assunto, né? Você tem gente nessa área trabalhando, é excelente, porque vocês têm um nicho enorme para poder trabalhar. E da mesma forma que o Leonardo que eu citei, a Marcela também teria a mesma dificuldade. Por ela trabalhar em horário comercial, quem faria os despachos, as audiências? Então, assim, é uma parceria que os dois ganham. Eu ganho com ela e ela ganha comigo. Você imagina se é Marcela, né? Marcela vai sair do banco para, do nada, agora ela começar a advogar. Sim. Vai deixar uma carreira para começar do zero em outra. Exato. Não tem necessidade. Cola comigo. Uma propaganda, não sei. Não é? Mas ótimo. Bom, você tem esses profissionais todos trabalhando com você. É fácil você controlar... não sei se tem alguma... quem controla a agenda? Como é que fica a questão de clientes no seu escritório? Como é que é a operacionalização do negócio assim funcionando? Porque deve ter muita gente trabalhando, a quantidade de gente chegando ao mesmo tempo. Sim, então a gente tem aqui a doutora Dayana. Maravilhosa, né? Que é também uma colega desde a faculdade, que é uma pessoa parceira demais. Então ela quem cuida de contato com o cliente, informa, porque essas coisas demandam um pouco de tempo. E a nossa profissão a gente precisa também estudar o tempo todo, né? As pessoas não conseguem talvez alcançar isso. Isso é verdade. Né? Que a gente precisa de tempo para estudar, para se atualizar. E aí essa atenção ao cliente a gente direcionou para ela. E aí ela cuida da agenda nossa, de prazo, de audiência, agendamento de cliente. Ela organiza a vida de todo mundo aqui no escritório. E ela tem muito jeito para fazer essas coisas. Ela sabe falar com as pessoas. Assim. A Dayana é um amor. Assim, ela é sensacional. Entendi, bacana. Hoje, então, seu escritório, ele conseguiu implantar essa ideia que você tinha, ou melhor, apurou um pouco essa prática que você já tinha dentro do seu escritório. Hoje está funcionando perfeitamente. Tá. Agora,
o que você enxerga? Você pensa em aumentar? O que você acha para o futuro? Como que você pensa em... Como que você acha que vai ficar o seu negócio até lá? Porque eu vejo a advocacia, assim, eu sempre tento enxergar como uma empresa. O que a gente pode fazer para estar sempre crescendo e se mantendo no mercado? O que você acha que você pode ver para o seu escritório crescer? O que você espera do futuro? Então, isso foi até uma pauta de reunião nossa aqui no final do ano de 2023, né? Como eu falei, a gente precisa estudar muito, se profissionalizar e se empenhar em atualizações. E é investimento, né? Investimento. Tem que pagar essas coisas. A gente precisa fazer cursos sempre, não tem jeito, assim. A prática é muito fácil da gente também conseguir o conhecimento, porém demanda muito tempo e a gente não tem todo esse tempo. Então, o nosso planejamento para 2024 é alguns cursos, sim, para a gente pegar o grosso e depois vir aprimorando com as nossas ideias, né? Porque a advocacia é intelectual, sim, né? Então é a nossa interpretação que vale, mas o grosso mesmo a gente vai esse ano de 2024 se dedicar a isso, né? E assim, eu pretendo divulgar mais o escritório, fazer com que venha outros profissionais para cá, porque agrega muito. Hoje você teria espaço ainda para quantos advogados entrarem aqui? Lá em cima? A gente está na recepção do escritório dela. Tem aqui à nossa frente, tem uma sala de atendimento enorme e tem o segundo andar do seu escritório. Porque o que acontece? Tem colegas aqui que gostam só de vir aqui atender. Que já está acostumado com aquele modelo home office, né? Que aconteceu na pandemia e muita gente já se acostumou. Manteve isso, né? Isso. Então a gente tem agenda só de atendimento. Tem pessoas aqui que não vêm trabalhar aqui, executar. Só vem para atender o cliente só mesmo. Só para atender o cliente. Quando a gente faz uma parceria com aquele colega, ele vem e trabalha sempre comigo. Então lá em cima eu acho que eu tenho espaço para 3 colegas ainda. Aproveitando que você falou de parceria, eles são autônomos, assim, eles têm seu processo, se quiser fazer parceria com vocês, fazem. Não tem nenhum tipo de vínculo, eu tenho obrigação de fazer com ela. Não, faço se eu tiver necessidade. O contrato e a responsabilidade é dele com o cliente. Com o cliente. Se precisar tecnicamente de um colega que talvez tenha mais bagagem, aí ele chega e chama, Isso né? é bacana. Mantém uma independência, mas também não te deixa haver navios quando você precisar. É assim, cria uma liberdade para ele falar assim, você faz tal área? Sim, faz. Por quê? Porque já lembrou que tem um colega lá no escritório que sabe fazer bem, então eu vou chamar ela, que aí eu não perco tudo. Eu posso dividir com o colega e ganhar alguma coisa, ela também ganha, né? Perfeito. Bom, você ainda tem 3 ou 4 vagas? Sim. Se alguém estiver assistindo, né? Custa nada, para início de carreira e para poder você ter a sua carreira própria estruturada dentro desse escritório também é excelente. E a doutora Rose eu dou total apoio porque é uma amiga de tempo, viu? Desde quando, muito antes de me tornar advogado. Rose, para quem está assistindo a gente, o que você diria? E até pro Pedro, se um dia o Pedro resolvesse fazer direito e se tornar advogado, o que você daria de conselhos para iniciar na carreira ou até como levar a sua faculdade? Bom, assim, eu vou repetir o que eu escutei, né? Quando eu me formei e o que eu poderia falar com meu filho, caso ele venha a ser advogado, né? Apesar de que ele falou que vai ser médico. O que eu escutei é que direito não é para covardes. A gente não pode se acovardar. A gente tem que enfrentar todos os obstáculos. E como a gente falou no início, né? Desistir pode ser uma opção, sim. Mas se você não estiver feliz, se você não estiver bem. Mas pode também enfrentar os problemas, todas as dificuldades que a advocacia tem, que a gente enfrenta com diversas situações aqui, que se começar a falar são inúmeras, mas que não precisa desistir assim tão rápido. Pode ser uma opção, mas não desista, né? Pode ser e é uma boa profissão. Eu coloco a minha profissão como resgatar vidas. Eu humanizo o meu trabalho. Talvez nem todos os colegas façam isso, né? Eu trabalho muito com direito de família. Quando eu atendo uma mãe ou um pai, eu falo, olha para o seu filho, olha para sua filha, não envolva ele neste problema, ele não precisa. Então esse é só um exemplo de humanizar o direito.
Isso se torna muito bom porque a gente vai transformando a sociedade. Se cada advogado fizesse um pedacinho disso, talvez a gente estivesse bem avançado na questão de humanização, crianças menos traumatizadas. Então a gente tenta fazer um trabalho assim. É o que eu falaria para o meu filho: olha, advogue com humanidade, sem se acovardar, enfrente os problemas de frente mesmo, olhe para o problema e encare. É o que eu posso falar. Depois disso, gente, é só palmas pra ela. Ah, meu Deus. Ó, a gente já ia encerrar, mas eu lembrei de uma coisa. Lembra daquela conversa que a gente teve de uns clientes, não vamos citar nomes de clientes, obviamente, mas de um caso como afetivo. Você poderia dar uma palhinha pra eles? Depois você grava e coloca lá nos seus stories, no seu perfil. Mas é uma experiência da sua carreira que a gente não pode deixar passar. A gente já estava encerrando, mas vamos lá. Conta um pouco dessa experiência que você teve. Tá, foram 2 experiências que eu coloco como um troféu pra mim. Né? Não financeiro, nada a ver com financeiro, mas é um troféu de vida. Inclusive foi ontem a audiência que nós tivemos um sucesso muito grande. Nós conseguimos, a princípio é um pequeno passo, mas pra gente é um grande passo. Nós conseguimos a guarda provisória para um casal de homoafetivas, né? De 2 mulheres que amam demais uma criança, que cuida demais da criança e da família da criança. Que legal. E o outro caso, a gente ainda está em andamento, mas está assim, extremamente avançado. É um casal homoafetivo também. Só que de homens. De 2 homens, isso. Que inclusive já está praticamente na reta final para ele ser reconhecido. E é uma coisa do direito que a gente vê que é novo. Ter 2 pais, 2 mães dentro de uma certidão, sem tirar o pai biológico, sem tirar a mãe biológica. Não tira o poder paterno. Não, é como se estivesse ampliando a família, né? É a multiparentalidade que fala. Tá vendo? Temas novos. Rose, muito obrigado mesmo por ter doado esse tempo pra gente. Eu que agradeço. Pra você que nos assistiu, aguarde que terá novos episódios, novos convidados. E quero dizer que está sendo um prazer enorme poder oportunizar que vocês enxerguem profissionais mais experientes para que pelo menos possa inspirar e mostrar que o caminho é possível mesmo com algumas pedras. Até a próxima. Obrigada, gente. E foi um prazer foi meu. Eu que agradeço muito o seu convite. Espero que isso alcance muitas pessoas que de repente pode estar precisando dessa palavra, né? Desse impulso para não desistir. Obrigado. Obrigada.